Em pacientes cardíacos com uso de furosemida e aminofilina no soro fisiológico, eu nunca tinha visto. Eu perguntei ao médico preceptor se poderia enviar assim, na tira, e ele disse que sim, e era para angina. Eu não encontrei nenhum artigo a respeito, mas eu achei curioso, né? Então, algumas prescrições que são assim aparentemente chamadas de off-label. Fala, mas engraçado, né? A minofilina, ele é usado como broncodilatador, e a furosemida um diurético. O que isso tem a ver com o quadro de angina? Então, vamos lá. Esse indivíduo que está com angina, um quadro de isquemia já importante, é bom lembrar que o baixo aporte de oxigênio pode já estar comprometendo o débito cardíaco há um certo tempo. O comprometimento do débito cardíaco vincula agora um comprometimento da pequena circulação. Fatalmente, ele começa a desenvolver edema agudo de pulmão. O uso da furosemida, nesse caso, como um diurético de alça, viabiliza a tentativa de reduzir o edema. Ele entra no processo de cura? Não, porque o coração ainda continua sob mau aporte. A chance de hematose está comprometida. Então, qual é o papel da aminofilina nesse contexto? Olha que coisa legal. Eu vou desenhar aqui um miócito cardíaco, tá? Aqui no meio, nós temos um receptor, chamado receptor beta-adrenérgico. Esse receptor, ele pode responder à ação de drogas como a adrenalina, que eu e você produzimos, ou então do próprio hospital. Pode receber um pouquinho o estímulo da noradrenalina, da dobutamina. Mas a gente precisa sair da inocência da área da saúde de achar assim, eu administrei o meu fármaco e aí com certeza pode olhar lá no monitor, vai aumentar a frequência cardíaca dele. Você precisa lembrar o que acontece daqui para baixo. Esse receptor aqui, ele é chamado metabotrópico. É um receptor acoplado à proteína G. O que é receptor acoplado à proteína G? Ele atua como um fofoqueiro. Ele estimula agora uma outra enzima, que está aqui abaixo no citosol, chamada adenilatociclase. Adenilatociclase. Qual é a função dessa adenilato? Ela converte o ATP em AMP cíclico. Tiago, o que é AMP cíclico? Lembra primeiro o que é ATP? ATP, adenosina, trifosfato. Adenosina, monofosfato cíclica. Daí o termo C. Quando produz esse AMP cíclico, os níveis agora de cálcio na célula aumentam. Certo? Aqui ainda tem mais algumas etapas para isso acontecer. É vinculado aqui a participação de uma proteína chamada PKA, proteína quinase do tipo A, mas está aqui toda a resposta. Então, olha que legal. Adrenalina atuou, Hadouken! Adrenalina, buf, liberou. Estimula o receptor beta, pá! Estimula a proteína G, pum! Estimula a adenilato ciclase. Adenilato converte ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico promove o aumento de cálcio. E isso acaba repercutindo no aumento do débito cardíaco. Tiago, para que você conta toda essa história se a minha pergunta foi sobre aminofilina? Ora, agora vai dar para entender fácil. Nós sabemos que esse AMP cíclico ele pode ser degradado por uma enzima chamada de PDE, fosfodiesterase, do tipo 3. Essa fosfodiesterase converte o AMP cíclico em AMP, que é inativo, não funciona para nada. Ou seja, ele perdeu a estrutura de anel, não funciona mais. Vamos pensar agora no paciente que ela citou. Paciente com edema agudo de pulmão, hematose ruim, provavelmente saturando mal, ou seja, o aporte de oxigênio está baixo. Com o aporte de O2 mal, ruim, como é que está a via glicolítica dele? Ela viabiliza uma via aeróbica? Não, aeróbica não. Ela vai viabilizar uma via anaeróbica. Aí eu vou precisar da bioquímica. Caraca!
Também, sim. Uma glicose, quando entra na célula sob aporte de oxigênio, ela produz até 34 ATPs. Na ausência de oxigênio, ela só produz 2. Ou seja, a via anaeróbica, ela não é muito vantajosa, porque consome, ou melhor, diminui a oferta de ATP. E esse ATP é o quê? É o substrato necessário para produzir AMP cíclico. Ah, rapaz, então qual é o papel da aminofilina? Tá aqui, ó. Ei, eu sou aminofilina. É? O que você faz? Eu bloqueio a fosfodiesterase. Ah, é? Para quê? Para aumentar o AMP cíclico, sem precisar do ATP. Então, de uma maneira indireta, eu melhoro a força de bomba. Eu melhoro o débito cardíaco, mesmo que o indivíduo esteja sob baixos níveis de ATP. Além disso, a aminofilina também tem atuação na musculatura lisa bronquiolar. E nos brônquios, ele também promove broncodilatação. Então, eu melhoro o aporte de O2 e, ao mesmo tempo, ainda tenho um impacto direto sobre o débito cardíaco. Então, é assim que vale a pena não ficar taxando, né, os colegas. Ah, por que ele fez? Bom, entendendo a ferramenta, você acaba refletindo. Faz sentido o racional dele. E nesse mesmo aspecto, a gente já pode expandir a ideia para a cafeína. A cafeína, gente, é também da família da aminofilina. Eles são chamados de alcaloides xantínicos, são as xantinas. E as xantinas inibem a fosfodiesterase.